Olha, na verdade, na real mesmo, nós não estamos, a população não está segura em lugar nenhum, nem nas unidades de saúde, na realidade. Escuta essa, olha, pacientes e trabalhadores do SPA do Galileia, na Cidade Nova, foram vítimas de assaltantes 2 vezes em menos de 24 horas. É sério isso. Os assaltos aconteceram na noite de segunda e madrugada desta terça, de ontem para hoje. Segundo as testemunhas, o primeiro assalto foi por volta de 23 horas e 45 minutos. Um homem armado se passou por paciente e fez um arrastão. Ele fez, Karime, um arrastão na unidade de saúde. Olha aí. O que infelizmente já é comum, né? Arrastão nas unidades de saúde é o que a gente vê registrado. Bom, logo depois, já por volta das 4 da madrugada, outros 2 homens anunciaram um assalto na recepção e roubaram, né, os pacientes e os trabalhadores que estavam lá no SPA. O fato é que o Amazonas vive, sim, uma crise na segurança pública que as autoridades não querem ver, não querem perceber. E isso tudo só reflete o completo abandono desta gestão para a população, para a segurança pública do Estado. Vamos seguir falando sobre o assunto, sobre esse cenário de segurança, agora conversando com o Coronel PM Amadeu Soares, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Muito boa noite. Obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Mix, conversando com a gente. Boa noite, Coronel. Então, acompanhamos aí na reportagem esse caso do desaparecimento que revelou para o mundo uma crise que a gente já conhecia aqui no estado do Amazonas, né? Nessa segurança pública. Como é que o senhor avalia essa situação? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, os ouvintes da Rádio Mix. Bom, há mais de um ano, aqui mesmo nessa bancada, nós comentávamos sobre esse assunto e já prevíamos esses números aí assombrosos que agora o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o G1 estão revelando ao Amazonas e ao Brasil. Agora, essa questão da tríplice fronteira, Karime, eu quero pontuar de uma forma diferenciada, até porque o assunto está em evidência e está em evidência de uma maneira que o país está num constrangimento internacional. Sim. Quando eu falo país, eu falo o Estado brasileiro, mas eu falo também o Estado do Amazonas. Porque esse eu não posso colocar a culpa no governo federal. A culpa não é só do governo federal. Tem também a questão da culpa do Estado. Vocês lembram que nós tínhamos aqui em andamento um planejamento com a equipe do Dr. Giuliani, que estava no Amazonas. Eles estiveram aqui no nosso sistema prisional, estiveram lá na Tríplice Fronteira. Isso estava sendo feito um trabalho de diagnóstico. Estavam sendo elaborados projetos para que isso fosse enfrentado de uma forma diferenciada, de uma forma integrada com o governo federal, cada um dentro da sua esfera de competência, porque ali também tem as reservas indígenas que são de competência da União, mas como não há lá estrutura suficiente para fazer esse atendimento, o Estado acaba fazendo esse atendimento nos crimes que ocorrem envolvendo indígenas. Mas a competência é da União. Então, estava sendo feito um trabalho, estavam sendo elaborados projetos para que isso fosse, de fato, encarado da maneira como tem que ser. É uma tríplice fronteira que existem inúmeros crimes transnacionais, crimes que ocorrem na tríplice fronteira Brasil, Peru e Colômbia, e que causam um transtorno imenso ao país. Eu tenho reportagens ainda de 2018 que naquela época já apontavam um enorme cenário de crimes transnacionais que provocavam ao país um prejuízo na casa dos 100 milhões só com sumiço, com roubo de combustível. Isso em 2018, né, Coronel? Isso em 2018. Isso hoje deve ser bem maior. Então, o que foi feito disso? A atual gestão assumiu, fez um distrato do contrato com a equipe do Giuliani e não foi colocado nada no lugar. Nenhum outro projeto. Só tirou. E eu me lembro que quando nós fizemos a análise dos números dos homicídios de 2020 com 2019, nós já dizíamos isso e que não estava sendo feito nada, nenhuma providência estava sendo tomada com relação ao enfrentamento disso. Então, veja, você tinha um planejamento sendo executado, você vai lá e interrompe aquilo, você não coloca nada no lugar
E aí as coisas vão E veja, o cenário de homicídio aumentou durante a pandemia, enquanto a população estava toda confinada em casa. Enquanto que o Brasil diminuiu. Todos os estados, todas as cidades do Brasil diminuiu e o único estado que teve aumento foi aqui o Amazonas. Exatamente. Então, você analisando isso, né, durante uma pandemia, que a população estava em casa, ou seja, não tinha nem como comparar essa taxa de homicídio, mas ela cresceu. Fato é que ela cresceu. E aí você vê, eu tinha um planejamento, o planejamento foi jogado fora, eu não coloquei nada no lugar, os números foram crescendo, eu não tomei nenhuma providência foi tomada, nada foi acontecendo, então vamos ver, o que houve com a política de segurança pública do estado do Amazonas? Ela simplesmente não existe mais. Coronel, na sua análise, eu sei que são muitos pontos, mas de um modo geral, o que tem que ser resolvido? Porque quais são os piores pontos que foram revelados aí nestes casos aí, nesse caso em específico agora, por exemplo? Entre todos, né? Bom, Carlão, vamos lá. Vamos comentar aqui a questão do desaparecimento, certo? Do indigenista e do repórter, do inglês lá, do The Guardian. Ali é uma área extremamente complicada e perigosa. Um cidadão comum não pode estar andando ali sozinho, sem que as autoridades sejam avisadas para que haja uma escolta, para que haja um acompanhamento e etc, etc. Mas o indigenista, ele era um cara muito conhecedor lá da região, trabalhou lá durante muito tempo, etc, etc. Há uns 2, 3 anos atrás, um funcionário da FUNAI foi morto lá em Tabatinga. Aí quando a gente foi checar, descobriu-se que ele era um cara muito duro na fiscalização, que nas apreensões lá eles jogavam os rabetas dos supostos ribeirinhos lá que estavam praticando pesca ilegal, garimpo ilegal dentro da reserva indígena, jogavam na água, né, queimavam os equipamentos, destruíam, etc, etc. E isso provocava uma ira, uma raiva nesse pessoal lá. E esse indigenista, salvo engano, era um dos que estava ameaçado nessa questão aí. Desde aí. Aí ele saiu de lá, pediu licença, se eu não estou enganado, e veio embora. Quando agora ele aparece lá acompanhado do jornalista inglês, e ele foi para lá porque ele conhecia. Foi meio de gaiato no processo? Não, eu não vou dizer de gaiato. Ele foi para lá porque ele conhecia a região, ele conhecia muita gente lá e tal, e foi dar essa assessorada aí no inglês, né? Então, o que aconteceu? Eu acho até que o jornalista estava no lugar errado, na hora errada. Penso eu que o alvo era o indigenista. Dos supostos atacantes aí sobre eles tenha sido o indigenista. Que ele retornou, né? Exatamente. Que já é errado, né, Coronel? Porque não era para você ter medo ou ter insegurança de circular por aí. Com certeza, mas se isso fosse uma missão oficial, certo, ela teria sido acompanhada de uma escolta, etc, etc, e as coisas teriam sido diferentes. A questão é que isso não ocorreu. Então ele estava vulnerável lá e as pessoas podem ter percebido isso. Essa pode ser uma situação também, Coronel? Pode, Carlão, porque assim, afora isso, qualquer uma pessoa comum que estivesse ali pela região poderia ter sido vítima, por exemplo, da pirataria. Sim. Que tem sido uma constante no Rio Solimões, no Rio Amazonas, no Rio Negro, no Rio Abacaxi. Ou seja, os nossos rios estão infestados de pirata. Parece até que o Jack Sparrow é amazonense. Mas, Coronel, isso é porque não se vê uma estratégia, um sistema de segurança, um projeto de segurança pública agindo aqui na nossa região. Então, excelente visão. A pirataria, ela está nessa franca expansão porque não está havendo investigação em cima dos piratas. Porque se você for para as comunidades, for para os municípios da calha do Rio Solimões, você vai detectar os nomes, a quem eles são ligados, quem é que está protegendo esses piratas, porque tem isso. E aí, uma investigação séria, você vem tirando e retirando de circulação todos eles, porque os modus operandi deles já são conhecidos. Então, há necessidade de haver isso de forma permanente. Eu preciso enfrentar essa. Eu me lembro que em 2018 nós fomos até o ministro da Justiça pedir a ele que o Ministério nos doasse lanchas blindadas,
porque nós tivemos diversas situações de enfrentamento no meio desse rio com a tropa da Polícia Militar, da Polícia Civil, confrontos perigosos que, graças a Deus, a tropa não foi vitimada, né? Muito pelo contrário, nós levamos vantagem por conta do fator surpresa, mas havia ali já uma necessidade premente de haver uma força-tarefa permanente para a investigação da pirataria, para o enfrentamento desse tipo de crime, que não pode ser feito somente pelo Estado, tem que ser feito de maneira integrada, União, Estados e os municípios da calha da Tríplice Fronteira, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, Tonantins, Santo Antônio do Içá, Maturá. Todos os prefeitos ali precisam fazer parte disso, porque o rio ele contempla todos esses municípios. E aí você vem subindo, vem Quari, Tefé, esqueci, Fonte Boa, você vem passando ali, todos eles sofrem a influência da pirataria. As comunidades ribeirinhas lá estão acostumadas a vivenciar isso. E você lembra também que um tempo atrás nós tivemos vitimada lá uma turista inglesa que vinha praticando esporte lá e encostou. Esse caso é recorrente, né? Beiradão. Então, veja, ali há necessidade, sim, de uma postura diferenciada dos 3 entes federativos para o enfrentamento. Seria até uma intervenção mesmo federal ou não? Já é da federação, já é obrigação? Não, eu diria que é um processo de integração. Integração. Por quê, Carlão? A gente precisa, primeiro, monitorar e balizar o Rio Solimões e o Rio Negro inteiro, porque eles vão lá dentro da Colômbia. Eu tenho outros rios que também fazem isso, como o Japurá e o Rio Içá, também vão lá dentro da Colômbia. Então, onde tem um rio que sai do Brasil, eu preciso ter uma barreira para conter tudo que vem entrando no país. O correto seria esse. E aí eu preciso ter, além das forças estaduais, eu preciso ter também as forças federais para trabalhar nisso. E aí, assim, é uma área muito grande, a Amazônia ela é continental, então precisa ser feito esse trabalho integrado, União, Estado e municípios, para que nós possamos ter um melhor controle da navegabilidade e do enfrentamento a esses crimes transnacionais na Tríplice Fronteira. Agora, Coronel, o Senado aprovou a criação de uma comissão temporária, né, para acompanhar justamente essa investigação dos desaparecidos. Para o senhor, essa medida que parece tão distante lá do Senado, lá de Brasília, como é que isso pode ajudar a gente aqui nessas investigações e em todo esse processo? Olha, Karime, eu acredito mais que se constitua uma comissão de técnicos na área de segurança pública, nas áreas de atendimento de projetos sociais na região, que se faça uma política de segurança de Estado e não de governo. Isso eu acredito, porque aí você vai criar estruturas permanentes de enfrentamento à violência e vai também dar opções àquelas comunidades. Como políticas públicas. Como políticas públicas. Não adianta a gente falar aqui somente de enfrentamento à violência se nós não tratarmos de dar opções àquelas populações, tanto as populações indígenas como nas nossas cidades, que elas precisam também de geração de emprego, de renda, de melhor qualidade da educação. Enfim, a gente precisa fazer um tratamento de choque lá para que a gente possa, de fato, tratar o problema na sua causa e não somente nos efeitos. Ok, Coronel, o senhor falou dessa ação conjunta que é necessário todo mundo participar. O crime lá está sendo, né, a gente está vendo aumento constante e a impunidade também, ela é responsável por isso daí. Então, na sua análise, pelo que o senhor tem observado de toda essa situação, está sendo feito alguma coisa, ou pelo menos começando a se fazer alguma coisa, ou ainda está, a impunidade ainda está muito visível? Porque vai crescer, né, se não tiver uma ação imediata, não é isso? Carlão, eu vou te confessar que eu ando alarmado com essa situação. Por quê? Porque eu não estou vendo nada disso. Pelo contrário, eu estou vendo as delegacias sendo fechadas, a polícia militar recuando, a polícia civil recuando, e isso favorece a impunidade. Isso favorece o crime. Então, eu ando muito preocupado porque a gente mora aqui na nossa cidade, a gente tem os nossos filhos aqui nessa cidade e todo mundo está à mercê da violência. Eu até diria que
alguma coisa de urgente precisa ser feito pela segurança pública do nosso estado. Eu hoje vi uma solenidade de entrega de viaturas lá na Avenida das Torres. Viatura para quem? Não entrou ninguém na polícia novo. O concurso só vai gerar resultados o ano que vem. Para quem rodar? Para quem são essas viaturas? Porque quem é que vai tirar esse serviço? E com que estratégia, com que inteligência, com que projeto de segurança, não é, Você Coronel? não vê, é isso que eu me refiro. Anunciaram um programa o ano passado, Amazônia Mais Seguro, mas ele é igual a orelha de freira, ninguém vê. Cadê? E Onde estão os investimentos? E os números não corroboram com esse Os números investimento. não param de crescer. Exato. O governo não cumpre as obrigações com as categorias, não paga ninguém. É um governo caloteiro que não paga ninguém, não paga o escalonamento da Polícia Civil, não paga as datas base dessas categorias, aí quer que a tropa esteja motivada para enfrentar. Como? Eu só vejo o governo trabalhar contra a segurança pública e não a favor da segurança pública. Coronel, tá difícil. A gente precisa urgentemente um pedido de ajuda e quem sabe com esse caso expondo para o mundo inteiro como nós estamos vulneráveis nessa questão da segurança pública e que não é essa questão aqui do Estado e a questão do caso do desaparecimento não é responsabilidade exclusivamente da União, do governo federal. Não, tem a parte do governo do Estado também, não é, Coronel? Tem, claro que tem. Lá nós temos ali diversos municípios, o Estado tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Okay. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua participação conversando hoje com a gente a respeito deste assunto tão necessário e importante. Obrigada, Coronel. Eu que agradeço o espaço, Carlão, Carim e os ouvintes da Mix. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigada. Conversamos com o Coronel PM Amadeu Soares, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas.